Gente, então vamos falar de dente, né? Então vamos fazer o quê, né? Vocês quiseram fazer odonto, quiseram fazer odonto, agora falar de dente. Podíamos estar falando de fígado, podíamos estar falando de rim, mas vamos falar de dente. Então, a gente vai falar de alteração de desenvolvimento dos dentes. Essa ponteira não está funcionando. Então, as alterações de desenvolvimento dos dentes podem ser de número, podem ser de tamanho, podem ser de forma ou podem ser de estrutura. Então, a gente sempre classifica as alterações de acordo com o defeito inicial, né? O defeito primário. Número e tamanho não tem muita dúvida, né? Ou para mais ou para menos. A confusão geralmente acontece aqui. Diferenciar a alteração de forma para a alteração de estrutura. Como é que a gente diferencia aí? Então, lembrando, o defeito, a classificação é sempre o defeito primário. Então, a alteração de forma é quando o dente só tem alteração de forma. A alteração de estrutura é de estrutura formadora do dente, esmalte e dentina. Então, quando o defeito primário é de esmalte e ou dentina, é claro que o dente vai ter uma alteração de forma, né? Porque vai faltar esmalte, vai faltar dentina. Mas a classificação é estrutura, porque é sempre no defeito primário. A alteração de forma é quando a alteração de forma acontece em esmalte e dentina saudáveis. E estrutura, a alteração é em esmalte e dentina. Então, quando falta estrutura formadora do dente, entenderam? Então, é sempre o defeito primário. Alteração de número. Então, a alteração de número é aquilo, né? Ou o indivíduo tem um número maior de dentes ou tem um número menor. É basicamente uma aula de português. Nomenclatura e o retrato da vida como ela é. Então, olha lá. Anodontia, prefixo A, ausência. Então, o caboclo não tem nenhum dente formado. Aqui é para desenvolvimento, não serve dente perdido, extraído, abduzido, é em relação à formação do dente. Então, anodontia, ausência. Não tem, então, a anodontia é extremamente rara. O cara não ter um dente dentro da boca é muito raro. Normalmente a gente vai ver quando? Síndrome, né? Quando o paciente apresenta, por exemplo, uma displasia ectodérmica anidrótica, então é muito raro não ter nenhum dente formado. A hipodontia é a ausência de um ou mais dentes. A oligodontia, de 6 ou mais dentes. E a hiperdontia são os dentes supranumerários, né? O excesso de dentes. E aqui a gente vai ver que é um retrato da vida como ela é. Odontologia, né? As coisas estão para mais ou para menos? Igual patologia dentária. Então, patologia dentária é sempre para menos. O que é mais comum? O paciente ter 67 dentes para a gente tratar ou 15? Então, a hipodontia é sempre mais comum que a hiperdontia. O dente é sempre menor, mais comum, nunca maior, né? Então, a hipodontia é sempre mais comum que a hiperdontia, a microdontia é sempre mais comum do que a macro, então sempre para menos, número menor, tamanho menor. Então, olha lá, a anodontia é extremamente rara, o indivíduo não ter nenhum dente formado. Geralmente, o que a gente vê que é o mais frequente de tudo é a hipodontia, faltar um ou outro dente aí ali pela vida. Por quê? Porque a gente entende a diminuição do número de dentes como uma tendência evolutiva, né? Então, antigamente, os homens de Neandertal tinham que pegar o búfalo inteiro, né? Comer o búfalo inteiro. Hoje em dia a gente nem come mais, né? A gente toma suco de clorofila, faz fotossíntese. Então, a gente não precisa de dente para nada, né? Então, a tendência evolutiva hoje não pode... Quanto mais velho você vai ficando, então menos você come. Você almoça uma amêndoa, você toma um suco verde e vai para o sol, fica girando para fazer fotossíntese. Então, não precisa de dente, né? Para nada. Então, a evolução é a gente ter um número cada vez menor de dentes. Então, o que se acha é que no futuro a gente vai ter por quadrante um incisivo, um canino, um premolar e 2 molares, né? Quase a dentição decida de volta. Então, o que a gente vai ver na hipodontia?
os últimos dentes de cada série vão sendo cortados. O terceiro molar, o segundo pré, o lateral. Então, o último dente de cada série são os que vão ficando ausentes com mais frequência, porque é essa tendência evolutiva. Aí a gente vê a vida como ela é. Qual é o sexo mais evoluído? Feminino. Então, as mulheres vão ter mais hipodontia do que os homens, né? O sexo masculino, que é o sexo mais atrasado, né, uma coisa mais atávica, e vão apresentar mais o quê? Hiperdontia, que é uma coisa passada, atrasada, né, já fora de moda. Então, a gente vai ver que é exatamente o que a vida é, né? Então, as mulheres muito evoluídas, seres iluminados, especiais, escolhidos a dedo para salvar a humanidade, vão apresentar hipodontia com mais frequência do que os homens já costumam apresentar a hiperdontia. Então, a hiperdontia é aquela coisa mais atrasada, né? Um excesso aí de produção das células germinativas dos dentes que fazem com que os indivíduos apresentem mais dentes do que o normal. Então, com relação à hiperdontia, a gente não tem número, né, nos dentes supranumerários. A gente dá a nomenclatura de acordo com a localização. Então, a área mais comum é a do dente supranumerário mais comum, que é quem? O mesiodente, né? Que acontece lá na região anterior superior. Então, esse é o local mais comum. Então, pode ser um único dente ou mais de um. Então, o nome vai sempre ser dado de acordo com a localização. Então, está ali na linha média superior, mesiodente. A gente tem ainda o distomolar ou distodente, que é o quarto molar. Ele acontece lá na distal de todos os molares. O outro que a gente costuma ter também é o paramolar, que é exatamente o que o nome diz. Ele é para, ele acontece na lateral do molar, ou para vestibular ou para palatina. Outra coisa, a hipodontia e a hiperdontia, elas frequentemente estão associadas com a microdontia, né? É raro, ninguém vê um mesiodente mentex, né? Geralmente eles são microdentes, conoides, então também é mais associado com a microdontia do que com a macrodontia. Então, olha lá, o mesiodente, que tem essa tendência à microdontia, ao conoidismo, que é uma alteração de forma, e que na maior parte das vezes causa queixas ao paciente, ou porque não erupciona, ou porque erupciona, mas acaba gerando ali esse espaço e criando diastemas entre os dentes anteriores, né? Então, uma causa comum de diastema. Aí, mais um trabalho para o superbuco. E aqui a gente vê o paramolar, do ladinho do molar, ali pela palatina ou pela vestibular. Mais uma vez, microdente. E não é raro o paciente que tem dente supranumerário ter microdontia de outros elementos, assim como o paciente que tem hipodontia, né? Ele apresentar ali microdontia de outros elementos. Alteração de tamanho. Aí também é simples, né? Ou tá maior ou tá maior. Ou tá menor ou tá maior. Microdontia ou macrodontia. O que é o mais comum? Microdontia, né? Então sempre aí para menos. Então normalmente a gente costuma falar nessas alterações de tamanho em micro ou macrodontia isolada ou localizada e micro e macrodontia generalizada. A gente costuma falar também em verdadeira e a gente costuma falar algumas vezes em ou ela é verdadeira ou ela é aparente ou ela é relativa. O que é isso? Quando é verdadeira é porque a gente tem realmente uma alteração do tamanho dos dentes, né? Então os dentes são realmente maiores do que o esperado na população. Agora, relativa é quando os dentes são compatíveis com o tamanho normal dos dentes, mas estão implantados numa base óssea maior ou menor. Que aí dá a impressão, por exemplo, você tem dentes normais numa mandíbula gigante, dá a impressão de que o paciente tem microdontia, quando na verdade a mandíbula é que é gigante. Então a gente usa esse verdadeiro e o relativo. É claro que de uma forma geral, a microdontia, ela é muito mais comum isolada, você vê um ou dois dentinhos, do que generalizada, né? Quando que a gente vai ver microdontia generalizada?
ou no nanismo hipofisário ou na síndrome de Down. E aí aqui, a síndrome de Down, ela é um exemplo de alteração de desenvolvimento de dente, porque ela tem alteração de desenvolvimento de número, então normalmente ela pode ter hipo ou hiperdontia. Ela tem alteração de tamanho, né, como a gente já viu, que é a microdontia difusa, e a gente vai ver que ela pode ter alteração também ainda de forma e de estrutura. Então a síndrome de Down pode ter aí todas as classificações de alteração de desenvolvimento. Então normalmente, não é raro, a microdontia está associada ao conoidismo, né? Então o lateral e o terceiro molar são os dentes mais afetados aí pela microdontia. Em geral, quando o dente é pequeno, ele não costuma ter muita força de erupção, né? Então não é raro o microdente ficar ali sem erupcionar, com retenção prolongada dos tecidos, porque ele não consegue erupcionar ali naquela área. E aí o indivíduo fica lá com o tecido retido por mais tempo, porque o dente não tem força. Eu, por exemplo, meu avô era dentista, né? A minha mãe e todos os meus tios tinham microdontia e hipodontia, inclusive eu. E o meu lateral não erupcionou de jeito nenhum. A minha mãe tem a genesia do lateral, ela tem dos dois laterais, ela tem os dois laterais descidos até hoje. Eu vim com os laterais, eu não tinha terceiro molar, mas os laterais microdentes conoides e não erupcionavam, eu fiquei com descido até bem meus 13, 14 anos. Então, em geral, isso aí acontece o quê? Família dentista, família inteira tem dente, entendeu? Tem microdontia, essas coisas dão erradas assim nessa linhagem. Então, a macrodontia, ela é muito mais rara do que a microdontia. Então, é muito raro a gente ver macrodontia isolada. Na maior parte dos casos, quando você vê um dente que você acha isolado, que você acha que é macrodente, se você for olhar com carinho, você vai ver que o correspondente é que tem micro. É muito difícil a gente ter macrodontia isolada. Então, quando que a gente vai ver macrodontia isolada? Hiperplasia hemifacial, e aí aquela metade aumenta. Então, veja como é que a hiperplasia hemifacial está na moda, né? Diagnóstico diferencial com a síndrome, associada à macroglossia, associada à macrodontia. Então é muito difícil a gente ver macrodontia isolada. Quando a gente vê, geralmente é a hiperplasia hemifacial. Agora, a macrodontia difusa, ela pode acontecer, por exemplo, no gigantismo. Mas vejam, a macrodontia geralmente a gente vê assim, condições sistêmicas associadas. É muito raro a gente ver paciente que não tem nada com um dente macrodente. Então, na maior parte das vezes, quando é assim isolado, ou é hiperplasia hemifacial, ou é provável que esse aqui seja menor do que o esperado. É muito difícil a gente ter macrodontia isolada. Então, em hiperplasia hemifacial, sim, aí o dente está aumentado, a língua está aumentada, o lábio está aumentado, toda aquela metade do paciente vai estar aumentada. E aí, mesmo a isolada e unilateral, a gente só vê em condições sistêmicas. Muito difícil ver isolado. Alteração de forma. Isso aqui é uma coisa que cai muito em concurso, que são os dentes duplos. E aqui, mais uma vez, é aula de português, questão de nomenclatura, né? Que é a geminação e a fusão. Então vejam, tanto a geminação quanto a fusão também são exemplos de crise, né? Assim como a gente tem na odontologia. O que é geminação? Exploração imobiliária. Você pega uma casa e divide e vende duas, né? O que é fusão? Duas empresas falidas que se unem para tentar sobreviver. Então é exatamente o que acontece aqui nos nossos dentes duplos. Então a geminação é a tentativa de um dente se dividir e formar dois. E a fusão é a tentativa de dois germes se juntarem e formarem um. Então é exatamente isso. Antigamente, como é que se diagnosticava, antes do raio-x, né? Como é que se diagnosticava fusão ou geminação? Contando os dentes. Então, você contava o dente duplo, o aspecto da geminação e da fusão é muito parecido. Um dente que parece maior, né? Com um chanfro no lugar onde ele tentou se dividir ou onde ele tentou se unir.
Então, na técnica da contagem, se contava aquele dente duplo como 1. Se fosse uma fusão, no final ia dar -1 na contagem, né? Se fosse uma geminação, ia ser igual. Só que o que acontece? A fusão e a geminação, esses dentes duplos, eles são mais comuns na dentição decídua e na região anterior superior. Então, eventualmente, se a gente tivesse uma fusão de um central com um mesiodente, na hora da contagem ia parecer que era geminação, né? Quando no final era uma fusão. Então, como é que a gente diagnostica isso hoje? Radiografia. O número de germes envolvidos no processo vai ser o número de raízes. Se eu tenho 2 raízes, fusão. Se eu tenho uma raiz, geminação. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico hoje em dia. Então, olha lá, o aspecto clínico do dente, ele é muito parecido. O dente maior com um chanfrozinho na área onde ele tentou se dividir, no caso da geminação, ou onde ele tenta se fusionar, no caso da fusão. Então, olha lá, pode acontecer em qualquer dente, mas a região anterior superior é uma das mais afetadas. Então, pode, inclusive, ser bilateral. O aspecto clínico é o mesmo, né? A gente só vai ver lá se é fusão, se é geminação, na hora da radiografia. Então, tem um único conduto, uma única raiz, geminação. O número de raízes é o número dos germes envolvidos no processo. 2 raízes, 2 germes, fusão. Uma raiz, um germe, geminação. Então, olha lá, aqui ó, na fusão a gente vê o aspecto clínico é muito parecido, esse dente maior com aquela divisãozinha ali no meio. Aqui um central, realmente central. E aí a gente vê aqui na radiografia 2 raízes, 2 condutos, então mostrando que é uma fusão e não uma geminação. Então isso aí, gente, não pode errar, não pode errar. Errou isso aí, gente, é aquele negócio sei lá, que aperta a perna, como é que é o nome? Aquele que sangra, que o pessoal da igreja faz. Nunca vi isso não, é ajoelhar no milho, se chicotear e jogar água com sal grosso. Tem que fazer alguma coisa muito ruim, porque não pode errar isso aí, gente. É greve de fome, é jejum, qualquer coisa. Isso aí não pode errar, você errou isso, já perdeu o primeiro lugar. Pode, proibido. Isso é um negócio mobral que cai sempre, fusão, geminação, é português. Aí a gente tem dificuldade de português, tico e teco brigam, erra a questão, não pode. Concrescência. A concrescência, ela é diferente da fusão e da geminação, porque ela não é o dente duplo pela raiz, ela é a união pelo cemento. Então é a união pelas raízes. Essa aí é a alteração de forma que os bucos mais gostam. O que a gente vai ver aí que cai em concurso? A união é exclusiva de cemento, não tem dentina envolvida. A união é de cemento, única e exclusivamente de cemento. Então, normalmente, esses dentes se unem pela raiz porque tem algum trauma ali, ou é apinhamento, ou é trauma oclusal, ou é alguma lesão inflamatória próxima. Algum chabu deu ali que estimulou o cemento de um lado a grudar com o cemento do outro. E aí é aquele verdadeiro Deus nos acuda, né? Então, o mais comum é o segundo e o terceiro molar. Eventualmente, a gente pode não ver o espaço correspondente ao ligamento periodontal, porque eles estão fusionados, né? Então, não é raro em dente fora de posição. Ó, isso aí é a alegria da vida do buco, né? Tirar um dente desse é uma coisa maravilhosa. Faz uma comunicação, aí o paciente fez bichectomia, tu não tem nada para tochar lá, então aquela maravilha. Aí o paciente ainda para melhorar hipertenso, aí sangra, olha que dia maravilhoso. Então é um dia abençoado, porque buco também só chega dente assim, porque siso simples, o clínico já tirou, igual a mim, nunca mais vi uma mucocele. Então, quando você resolve, só vem essas crianças endemoniadas, que tem que ir para o exorcista ao invés de ir para o estômago. Quando você vai fazer, isso que eu falo pro meu irmão, tem um irmão bem mais novo, né, que ele diz que é dentista. Aí, se formou tem pouco tempo, mas ainda não tem especialização.
Aí ele começou, não, eu quero fazer endo. Eu falei, que endo, garoto? Eu vou te bater de chicote. Que vai fazer endo? Endo? Não, faz outro negócio. Não, eu gosto de endo. Eu falei, você não sabe o que você tá falando. Vai fazer 3 dias de endo. Quando você virar endodontista, só vai ver aquelas merdas obliteradas, aquelas raízes assim. Tu acha que tu vai fazer canal de 21? Vai não, filho. Não vai fazer canal de 21. Isso aí o clínico já fez. Só vai chegar aqueles dentes assim. É só isso que chega. Cone de prata de 1910. Não é aquelas raízes em tronco. Aí endo uma beleza, né? Você compra um microscópio que custa um carro para você enxergar aquele inferno. Aí o paciente não tá vendo nada, não tá bonito, né? Não estica a ruga. Aí você quer cobrar, o paciente não paga, é mais barato ele tirar e botar implante. Já resolveu, o clínico já fez. Endo é um negócio ingrato. Endo é um negócio ingrato. Só tem uma aqui, né? E você sabe que é a especialidade que mais tem, né? Primeiro endo, depois orto. Segunda orto. Tem mais endo do que orto. As pessoas têm menos cárie, tem mais endo. E endo é um povo que acha que é rico, né? Fica inventando os negócios, motor, localizador apical, microscópio, tudo que o paciente não vai pagar. Tu vai investir aquela caceta toda e o paciente não vai pagar. Né? Chega o cara com implante que tem um motor que ele leva para qualquer lugar e resolve lá o problema. É uma coisa triste. Então, buco é isso. Quando fizer exo de terceiro molar, vai ser com concrescência, pode ter certeza. Ou então vai ser aquele assim, ó, ali no canal mandibular, ali abraçando, não é? O nervo. Maravilhoso. Então, aqui a gente vê a diferença de geminação para fusão. Então, é isso que eu falo, pensa bem na especialidade que você vai ter, porque vai ser só bomba. Quando você começar a fazer só especialidade, vai vir só bomba, não vem nada mole. E aí, quanto mais tempo você tem de formado, as bombas aumentam. Você acha assim, não, agora não vai chegar um caso que eu falo, não sei, vai. E vai ser de um ator global. Tipo o que eu tenho agora no consultório. É assim, entendeu? Você fala, cara, nunca vi. Aí você manda para os Estados Unidos, nunca viu. Ninguém nunca viu. E tá ali, ó, na tua mão, saindo no jornal. Maravilha. Só chega isso. Aí você vira o quê? Sei, monge budista, resolve virar astróloga, fazer outra coisa. Então, geminação e fusão. O que é importante? Número de raízes. Número de raízes, número dos elementos envolvidos. Uma raiz, um germe, geminação. 2 raízes, 2 germes, fusão. Qual é a diferença da concrescência? A concrescência é a união pela raiz. Única e exclusiva de quê? Cemento, sem confluência da dentina. Dente invaginado. Então, o dente invaginado é o conhecido desindente, né? Que é o dente grávido, como se ele estivesse grávido de um outro dente. O que acontece no desindente? Durante a formação do dente, antes da calcificação, existe uma invaginação. Tá frio, né? Vou aumentar um pontinho. Pronto, um ponto. Você tá bem? Também, homem é um ser abusado. Por que não senta aqui, ó, de frente pro ar? Né? Homem é um bicho calorento. Eu já falei, quando começa curso, tinha que ter um código de conduta. Menino vem de regata e menina vem com roupa de esqui, que aí fica tudo tranquilo. Vai ficar todo mundo na mesma temperatura. Então, antes da calcificação, tem uma invaginação do esmalte para dentro do dente. Então, depois que o dente está formado, a gente acaba tendo um túnel, né, de comunicação revestido por esmalte da região externa do dente com as regiões mais internas. Então, podendo ser ou coronário ou radicular, mas a gente fica com aquele túnel ali que vai comunicando os micro-organismos e todas as nojeiras ali com áreas cada vez mais internas do dente. Para endo, cai muito o dente mais comum do desindente, que é o lateral superior, né? Que eventualmente pode trazer problema aí no tratamento de canal por causa dessa invaginação. Quando a gente tem uma invaginação muito grande, muito grotesca, que muda a forma do dente, a gente chama de odontoma dilatado. O que é importante disso aí? Não confundir com odontoma tumor odontogênico. Então, o odontoma dilatado é só um desindente
muito grande, muito saliente. Então aqui a gente tem o descendente coronário e o descendente radicular. A gente tem níveis diferentes, né, de descendente coronário. Então o tipo 1 que é um pouco mais discreto, o tipo 2 que é um pouco mais profundo. Então vejam, qualquer coisa chega muito rápido na polpa num descendente. E o tipo 3 é o tipo mais interessante, porque a gente tem uma comunicação da região externa do dente direta com o periápice, sem passar na polpa. Então são dentes que comumente a gente vê com lesões inflamatórias periapicais e que são dentes vitais. A polpa está lá, o dente faz lesão periapical, fica com mobilidade, porque a polpa está normal, dente com vitalidade, só que o micro-organismo chegou direto no periápice e fez a lesão inflamatória. A gente não costuma ter contaminação endopério, depois de muito tempo, mas o dente continua respondendo com vitalidade. Na hora de tratar não vai ter jeito, vai ter que tratar o canal, né? E vai ter que obturar o descendente como se fosse um canal, né? E fechar e fazer uma apsitomia. Um negócio maravilhoso. Maravilhoso. E quem tem isso é pessoa muito rica, né? Geralmente. Então vai ser ótimo. Vai tratar 2 canais num dente só, fazer apsitomia. Vai ser maravilhoso. Agora, quando esse descendente ele é radicular, ele geralmente não dá muito problema, né? Porque fica cemento aqui, aí o ligamento liga aqui, a gengiva tampa, não costuma dar muito problema. Vai dar problema quando? Quando o pério for raspar ali, que eventualmente ele vai encontrar ali o orifício do descendente. Mas não dá um problema que o coronário dá aí, de lesão periapical, de pulpite. Então aqui a gente vê um descendente muito pronunciado, né? Você consegue ver esse esmalte dentro do dente, que dá essa impressão, tipo aquelas matrióticas, aquelas bonequinhas russas que tem uma dentro da outra, né? Então você vê o esmalte dentro do dente. É aqui, ó, um tipo 3. Olha lá, a polpa tá aqui e ele comunica direto com o periápice, fazendo lesão periapical. Você falou do odontoma dilatado. É esse. A definição é quando a gente tem uma invaginação grotesca, ó, como se fosse um dente dentro do outro. Tipo, perde a forma do dente, entendeu? Fica como se fosse realmente a bonequinha encaixada ali. Taurodontia. A taurodontia, ela também é uma alteração de forma. O que a gente tem na taurodontia? A taurodontia costuma acontecer em dentes multirradiculares, né? Então imaginem uma coisa. Imaginem que a polpa se revolta e resolve crescer em direção ao ápice. Então ela vai empurrando a bifurcação, o dente vai perdendo a bifurcação e a polpa vai ficando alongada, retangular, ampla e retangular. É isso que acontece na taurodontia. O paciente fica com uma polpa gigante, o dente retangular, e ele vai perdendo então a bifurcação. Então é como se a polpa fosse descendo e empurrando em direção ao ápice. Então pode ser uni ou bilateral. Normalmente os dentes permanentes são mais afetados, principalmente os molares. O segundo e o terceiro molar são os mais afetados. E aí é isso que acontece. A polpa começa a empurrar, né? Começa a crescer, indo se aprofundando em direção ao ápice, até que a gente fica com o sonho de consumo do endodontista, né? Como é que trata isso aí? Rotorrúter. Passa um rotorrúter ali, joga um concreto e aí o dente vai fazendo isso, vai perdendo a bifurcação e a polpa vai se alongando em direção ao ápice. E aí geralmente é um grupinho de dentes afetados. Embora isso possa acontecer em pacientes absolutamente normais, a gente pode ver isso aí associado à síndrome. Isso não é muito importante para vocês não, mas grifem aí só Down, porque Down é uma alteração, é um exemplo de alteração de forma. Olha aí o maluco escrevendo Down, é para escrever taurodontia.
E a gente pode ter em outras síndromes, a tricodento-óssea. Essa tricodento-óssea é maravilhosa. O paciente tem a melogênese imperfeita hipoplásica, tem taurodontia e tem uma característica muito interessante. A criança nasce com o cabelo todo encaracolado e à medida que ela cresce fica liso, escorrido, sem escova progressiva. A gente tem que isolar esse gene. A gente tem que isolar esse gene da síndrome e comercializar. O resto do dente não é muito bom não, mas a parte do cabelo é ótima. Hipercementose. Então a hipercementose, e é engraçado, eu atendi uma paciente de Manaus que veio para o Rio para tratar. Cara, chegou pequenininha, toda encaracolada, agora tá com o maior cabelo de Rapunzel, lisão, é engraçado, né? Quando ela veio, eu falei, tem uma notícia boa para te dar, seu cabelo vai ficar mara. Coisa maravilhosa. Os dentes, só Jesus. Imagina, a taurodontia já é uma merda, né? Imagina com a melogênese. É muito difícil, tadinho. Então a hipercementose também é uma alteração de forma, né? A gente tem uma hiperplasia do cemento. Então o que acontece? As raízes vão ficando mais gordinhas, né? Vão tendo essa deposição anormal aí do cemento, mas é uma deposição lenta e gradual, então dá tempo do ligamento periodontal se ajustar, né? Então a gente consegue manter aquele espaço correspondente ao ligamento, o paciente tem sintoma, não tem nada. Vai só tendo essa deposição aí de cemento, principalmente os premolares. O que costuma cair de hipercementose em concurso? As causas, normalmente, porque a gente tem causas sistêmicas e causas locais de hipercementose. E é isso que costuma cair. Então, fator local, algum trauma. Então, ou trauma oclusal, ou lesão próxima, ou ausência de antagonista. Então, algum trauma ali que ativa o cemento e faz com que ele comece a se depositar. Mas o que também cai muito são as causas sistêmicas associadas à hipercementose. Qual que cai com mais frequência? Paget. Então, Paget é uma doença do osso extremamente rara, onde o paciente tem uma deposição maior do osso, né? Os ossos começam a crescer. Tanto que antigamente a doença de Paget era conhecida como doença do chapéu, né? Porque a cabeça começava a crescer e o chapéu não cabia mais. Então, da mesma forma que os ossos são levados a crescer, o cemento também é. Então, o paciente tem uma hipercementose ali associada, né? A acromegalia idem. A acromegalia é a doença do Shrek, né? Então, o Shrek, ele foi, na verdade, inspirado num lutador francês antigo que tinha acromegalia. Quem tem acromegalia é o pezão, não o político, o lutador de que o pezão luta? Você não sabe? Ele luta um trem aí, e ele deve ser. E ele tem a acromegalia, né? Eu sei só as doenças das pessoas, o que elas fazem da vida, eu não sei. Eu sou a caras patológica, eu sei a doença de todo mundo. O que eles fazem, eu não sei. Eu passo uma vergonha que as pessoas chegam, eu não sei quem é, passo vergonha na rua e tal, enfim, no consultório, muito difícil saber quem é. Mas deve ser MMA. E aí o que acontece? Esses pacientes também têm o crescimento, mas geralmente extremidade, mão, pé, então vê que eles já ganham uma vantagem aí na luta, né? O cara não tem uma mão, tem uma raquete. É óbvio que vai ser muito mais fácil para ele. A cabeça também cresce e o cemento também é levado a depositar. Artrite, febre reumática, deficiência de vitamina A, então tudo isso aí pode levar a hipercementose. Então vejam lá, mais uma questão da Marinha. Exatamente o que está lá no Neville, né? Então, de acordo com o Neville, são fatores que podem estar associados à hipercementose, exceto... Então você vai ver que tudo que tem ali nas questões tem no Neville, exceto o que é a resposta à questão, que é o quê? Sim. Dentinogênese imperfeita, que não tem nada a ver com a questão. Outro dia eu mostrei isso aqui pro Neville, ele falou, mentira, que botam meu nome assim na prova toda vez. Falei, botam. Ele, nossa, que legal. Falei, fica lá seu nome. Ele é muito engraçado. Ele agora, a gente veio num congresso e fizeram uma fila gigante para pedir autógrafo dele, né? Fora infernizaram o pobre toda hora para tirar foto. Aí fizeram a fila para dar a volta, assim.
Mas ele adora. Cara, na universidade nem olham pra cara dele, é capaz de tropeçarem com ele no corredor e nem sabem o que é. Então ele aqui, ele se acha o Brad Pitt, né? Tipo, todo mundo pede autógrafo. A mulher dele fala, é o Brad mais famoso, é o Brad Pitt. Aí eu tava sentada com a mulher dele e ele tava lá. Aí daqui a pouco ele me chamou, faz um vídeo dessa fila pra eu mandar pro Doug, pra mandar pro Cal, que são os coautores. Vou falar, tá vendo, se o seu nome fosse primeiro, ia ter uma fila aqui no livro. Ele acha mó graça ficar lá dando autógrafo. Então, o que acontece na hipercementose? A gente tem essa deposição lenta e gradual. A raiz vai ficando gordinha, 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 mas mantém o ligamento periodontal, o paciente não tem nada, vive muito bem. Obrigada. Quem que gosta? O buco. O buco adora hipercementose. Olha que alegria, gente. Você fica lá ganhando para ficar pendurada na árvore, né? Faz um rafting, faz um crossfit, recebendo dinheiro caindo na conta, uma maravilha. Depois que eu voltei de treinamento, nunca mais consegui fazer nada disso. Não tenho tempo nem para respirar.